poder fazer a exposição, que aí acabaram sendo os eixos dos módulos, né? Uhum. Esses conflitos, assim, da denominação. Sim. E na questão da curadoria, né? Esses objetos, como é que vocês escolheram os que estão propriamente sendo expostos? Aí foi em conjunto com a parte de pesquisa, né? Quando a gente criou, o argumento foi um pouco pensado em conjunto a princípio, né? E depois a gente foi, o Daniel foi elaborando isso em módulos, a princípio até seria mais módulos, né? Que aí não coube dentro do espaço da galeria. E assim, foi muito difícil, porque na verdade esse acervo é um acervo bem muito bacana, ele tem várias preciosidades, então foi muito difícil essa seleção, mas a partir das questões que ele foi trazendo, que ele foi formulando em termos de módulo, a gente foi selecionando o acervo em torno disso, mas também pensando na questão da conservação das peças, né, do que seria bom para ser exibido. Mas foi o grande desafio do trabalho, foi essa questão da seleção. Já teve um recorte, porque foi esse recorte da questão dos artistas que participaram da Sala do Artista Popular. Então foi o primeiro recorte. Aí depois, a partir disso, a gente foi selecionando a partir dos módulos. Entendi. A gente, a partir do catálogo, né, a gente percebeu o quanto que vocês têm uma comunicação que quer aproximar o público, né? Não tem vitrine, né? Tá no catálogo. E quando a gente entra na exposição, a gente vê que todos os objetos estão com a plaquinha de não toque, né? E a gente estava conversando sobre isso, porque a gente viu durante a estadia aqui, a gente veio em grupo e algumas meninas vieram separadas. E algumas perceberam que tinham crianças correndo, crianças tocando. E aí a gente comentou com a professora sobre isso, né? E sobre a questão da comunicação, se seria um problema ou não. E a professora até falou, eu acho que não seria um problema, porque embora eles estejam colocando as plaquinhas de não toque, o desejo da instituição é que esse público esteja se aproximando, né? Então, de alguma forma, acaba, embora estejam tocando, mas estão se sentindo participativos, né? De alguma forma. E aí eu queria saber como é que vocês enxergam essa questão. Teve gente que abraçou peças. Então, isso foi... eu acho que, assim, institucionalmente, tem uma tradição de não usar vitrine, né? Já desde a década de 80, quando fez a primeira exposição dita permanente na ocasião, que fica lá onde tem a nossa atual, os objetos narrativos, né? De longa duração. Então, na década de 80, isso era uma coisa muito forte, que era a questão da dessacralização dos objetos. Sim. Então, a nossa primeira exposição lá, se bem que a exposição daqui também já tinha um módulo sem vitrine. Eram várias vitrines e um módulo central de artesanato, arte e artesanato sem vitrine. E nessa exposição lá da frente era tudo sem vitrine. Só algumas peças de mestre vitalino que ficavam em vitrine, por conta de já serem peças valorizadas no mercado, né? Então era mais complicado. Então a gente desde aquela época tem isso, e aí é uma relação de conflito permanente entre essa comunicação, essa aproximação com os públicos e a questão da preservação. A nossa ex-diretora, né, ela tinha uma questão muito clara. A gente teve gente, eu vou viajar aqui se ficar muito... A gente teve um evento, uma ação aqui na década de 80 também, chamava Brincadeira do Boi Voador. Era uma visita teatralizada a essa exposição antiga. E era uma peça que começava do lado de fora, um ator fantasiado numa burrinha de Bumba Meu Boi, né? E ele chegava ali, e aí ele estava procurando o boi dele, tinha se perdido. E nisso o boi aparece na janela do sobrado, aquele alvoroço que geralmente eram visitas marcadas com escolas, né? E aí o boi some e entra no museu. Então ele diz, puxa, ele entrou aqui, vamos entrar aqui, eu vou procurar meu boi aqui dentro desse lugar. E aí entrava ele,
os alunos todos, era uma loucura, porque não tinha vitrine nenhuma, né? Vocês conhecem lá na frente, né? Sim. É aquela tripinha. Aham. Então eu trabalhava na área de conservação na época, assim, era Ficava apavorado. Então, assim, a gente ficava apavorado, a gente fazia plantão. Todo mundo do museu ia pra lá pra ficar de olho nos lugares pior, entendeu? E chegava no final, quando ele encontrava o boi dele, aparecia uma personagem que era agora não tá mais aí, antigamente tinha um anjo grande, de madeira, de desenho, mesmo autor que tem o Dom Pedro lá. Então eles fizeram, o pessoal da peça fez uma reprodução pequena de um anjo prateado. E esse anjo surgia de dentro de uma peça que é do GTO, que é um tronco todo escavado, no meio, né? E todo esculpido em volta, que são as 3 festas. E que na peça se transformava num poço. Ele ficava no chão, e aí o Zé da Burra, que era esse ator principal, pegava o anjo de dentro. E aí, quando ele estava falando com o anjo, o boizinho surgia de um disco voador. Você vê, já tinha um disco voador nessa época. Era boia, e o boi caía lá embaixo. Aí, nisso, todo mundo saía com ele para poder descer. Mas antes disso, quando ele entrava lá, as crianças todas iam lá e tchum! Se apoiavam no poço para ver o que tinha dentro do poço. Sim. E o poço era a peça do GTO, as 3 festas. Né? Então, assim, era uma coisa. Mas aí, Cláudia dizia assim, de que vale você ter um objeto 100 anos, 1000 anos, guardado, se ninguém vai se relacionar com ele? Exatamente. É melhor que ele dure menos do que ele não tenha a possibilidade. Assim, o discurso é lindo, se a gente não tivesse que dar conta da preservação desses objetos. Exatamente. Então, eu acho, voltando para a nossa história agora, eu acho que isso percorre a nossa trajetória aqui. Eu aqui não me lembro como é que está essa coisa de não toque, eu me lembro da exposição lá na frente, que quando a gente inaugurou essa que está lá, em 2016, a gente não tinha botado nada, dizendo não toque, nem nada disso. Mas aí começa esse tipo de coisa. Você vê, tem acontecido algumas situações assim, né? Tem pouco tempo que uma pessoa sentou numa cadeira. Exatamente. O público não tem limite. Exatamente. Né? Teve um outro caso depois desse também. Mas essa coisa de foto, né? Aí as fotos eu fiquei impressionada. É isso. Então, mas aqui também foi a mesma coisa, você lembra? Que a gente não tinha, É aí a gente começou a pensar, acho que primeiro... Não tinha, porque assim, quando a gente chega, a gente vê a exposição tá maravilhosa e dá realmente vontade de tocar. A gente não toca porque a gente sabe, enfim, enquanto estudante de museologia... Mas a gente viu, além das crianças, adultos tocando, abraçando o boi, tirando foto. E aí, como tem as paredes, né, o segurança não consegue dar conta de tudo, né? E aí, é uma questão, né, mas embora sejam 2 discursos, né, a questão da preservação e a questão da aproximação do público, né? Então, é um conflito, realmente. Eu acho que a gente aqui teve uma questão... acho que a gente não estava preparado para isso, o aumento do volume de público. A gente não costumava ter muita gente visitando. E agora tem muita gente, né, Flávia? Principalmente quando tem a pandemia. E quando tem os festivais, aí, que as feiras, aí lota o parque. Por dia, no fim de semana. É uma coisa muito E aí é um vigilante só. Então, às vezes tem 2, mas é um horário curto, é só o cara que cobre almoço. Então, assim, a gente não tem... Como a gente também não tem mediador, né? Então, não tem esse tipo de público. Vocês não têm mediador nem dia de semana? Não, a gente não trabalha com mediação. Entendi. Então, essa é até uma outra questão, né? Mas eu acho até que pelo tipo de peça, que é de arte popular, as pessoas têm um afeto... Olha, é o boi, que quando eu era criança, olha, é muito próximo, né? É um leão do não sei o quê. É igual que você falou, Juliana, do menininho chegando lá, vendo a máscara e o boi da cara preta. Teve uma senhora que ela ficou, quase se ajoelhou para rezar para aquela Madonna que gira. Ela estava emocionadíssima. E eu assim, ai que lindo, meu Deus, que coisa. E ela quase abraçou. Você observando. Mas eu acho que tem isso, é um conflito mesmo, que a gente não chegou a resolver e, enfim. É uma dinâmica ainda, é um processo. Coloca, lá na frente, foi até para ajudar, porque lá tem a gente chama de recepcionista, mas são os guardas de sala, né?
A gente também colocou a tal da mãozinha cortada, né? Com o impedido de tocar, depois de inaugurado também, porque elas começaram a falar com a gente, olha, a gente não tem como dar conta de impedir as pessoas. Sim. A princípio nem tinha as Também não plaquinhas. tinha. Entendi. Aí, por conta de, tipo assim, não era nem achar que a plaquinha ia resolver. Sim. Era mais no sentido de autorizar aos recepcionistas que podiam chegar e dizer, olha, Sim. Não pode. tá vendo? Não pode. Não é? Porque aí a relação do público com quem está na sala é muito complicada. Sim. Tem gente que aceita numa boa, tem gente que só falta bater, né? Então, assim, foi mais no sentido de autorizar aos recepcionistas Que poderiam interferir. chegar e olha. E por até favor, dar uma não certa toque, proteção não sei. pra eles, porque tem gente que não vai querer isso. saber É e meter a mão. É isso. Então a gente coloca essas plaquinhas mais nesse sentido, né?